Josué capítulo 1, versículos 6 a 9. Esse é o nosso culto de quarta-feira. Você que está assistindo aí pela internet, você está convidado a vir para o culto de quarta-feira. Toda quarta-feira, 19 horas, culto na igreja Senhor. Olha aí. Desde já mandando um abraço especial ao pastor Raimundo, da missionária Rosângela, que me deu permissão para fazer isso aqui. Então a gente está aqui glorificando o nome de Deus. E você que está aí do outro lado vai ter a oportunidade de glorificar o nome do Senhor aí também, tá bom? Nós somos uma igreja pequena, mas de fogo, graças a Deus. Uma igreja avivada, a igreja que tem a presença de Deus, né? Aqui ainda não é o templo definitivo, em breve a gente vai estar no templo dele, a igreja evangélica pentecostal Senhor proverá. Josué capítulo 1, versículo 6 em diante. Quem achou, da glória a Deus? Glória a Deus. Todo mundo já achou, então vamos embora. Na minha Bíblia diz assim, ó: seja forte e corajoso. Você terá sucesso como líder do meu povo e vai conquistar a terra que prometi aos seus antepassados. 7. É importante que você seja forte e valente e que tenha o cuidado de obedecer a todas as leis que Moisés lhe ordenou. Se você quer ter sucesso em tudo o que vai fazer, seja obediente a todos os pontos da lei que meu servo Moisés passou para você. Estará com você onde você estiver. Na versão da sua Bíblia diz assim: e o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. Podem assentar em nome de Jesus. No versículo 6, Deus fala com Moisés: Hazak ve'ematz. Hazak, irmãos, é uma palavra em hebraico que significa, um dos significados é ser forte. Só que quando você vai analisar a palavra Hazak, ela não é só ser forte, ela fala de um processo. É como se o Josué ele não fosse forte, como se Josué não tivesse ainda pronto para a missão que ele tem que cumprir. Josué não estava pronto. Aí vem Deus e fala: Hazak. Ele diz assim, ó: se fortifique, se fortaleça, torne-se forte, torne-se firme, entre em um processo de firmar-se. O que é entrar em um processo de se firmar? É a gente procurar estar firme na presença de Deus. Aleluia! Então não é só seja forte, como se, seja forte, como se fosse algo simples. Não, é uma construção. Deus está falando, Elza, de uma construção no coração de Josué. Josué tinha sido chamado por Deus antes mesmo de Moisés morrer. E aí tem aspirante a obreiro aqui, né? Tem aspirante a obreiro aqui em nome de Jesus. Eu sou um deles, né? Nós estamos aguardando chegar o nosso momento. Mas assim como nós hoje estamos aguardando o nosso momento, estamos esperando o momento em que o Senhor vai efetuar a promessa dele sobre a nossa vida, mas já temos a promessa, já temos uma palavra da parte de Deus, e reconhecida inclusive pela nossa liderança, né? Assim foi Josué. Ele já tinha sido eleito por Deus e reconhecido por Moisés, tanto que o nome de Josué era Oséias, que em hebraico, né, Oséias é uma transliteração, em hebraico é Hoshea, que quer dizer salvação. Olha que coisa interessante, Hoshea, salvação. Aí vem Deus e diz assim, ó: mude o nome de Oséias, filho de Num, para Josué, que é uma outra transliteração do brasileiro. No hebraico não é Josué, no hebraico é Yehoshua, que é o quê? Yeshua. Quem é Yeshua, irmãos? Jesus. Josué recebeu o nome do Messias.
Oshé, salvação. Faltava o quê? Dizer que onde ela vem. A salvação vem do Senhor. O Senhor é que salva. Aí vem Deus e diz: olha, muda o nome de Osés. Não deixa chamar Osés, não. Chama ele agora de Josué. Chama ele agora de Yehoshua. Chama ele agora do nome do Messias, Yeshua. Para mostrar que ele é Yahvé que salva. E aí, Josué, que ganhou esse novo nome, quando Deus deu o nome de Josué, Josué, o que é que Deus deu também? Quando meu servo Moisés morrer, quem vai assumir é quem? Josué. Então ele tinha já a promessa de que ele levaria o povo a herdar a terra prometida. Só que agora presta atenção comigo. A missão, irmão Antônio, de guiar o povo de Deus é uma missão fácil ou difícil? Difícil, né? O que a gente imagina de alguém que vai estar na frente do povo de Deus? Deus chamou, é porque já está completo. Só que a palavra do Senhor nos diz algo diferente. Deus chamou, ele vai completar a obra. Josué, ele não estava pronto para exercer o chamado dele. Josué, ele não estava pronto para exercer a missão que Deus deu a ele para exercer. Só que tem algo muito extraordinário aqui. Ele não estava pronto, mas ele ia exercer. Ele não estava pronto, mas ele precisava ficar pronto. Não tinha mais tempo de se aprontar. Ele já estava exercendo. Então ele tinha que se aprumar. Aí vem Deus, aparece para ele para dizer que Moisés já tinha morrido. Tudo lá, e vem Deus e diz: ó, Hazak. Ou seja, se fortifique, se fortaleça, seja forte, torne-se forte, torne-se firme. E o Senhor está falando para todos nós aqui, aspirantes ao obreiro, e para aqueles que têm o chamado para tocar, para cantar, que tem o chamado do evangelismo, que tem o chamado de tomar conta de criança, seja lá qual é a sua missão no reino de Deus. O Senhor está dizendo nessa noite: eu não procuro os capacitados, eu procuro aquela pessoa que está disponível para ser moldada por mim. Eu procuro um coração que esteja disponível a ser transformado por mim. Um coração sincero, honesto na minha presença. Você não precisa estar pronto. Eu é que vou lhe aprontar. Olha que coisa, mensagem gostosa, né? Por isso que não podia ficar só para a gente aqui. Hazak, irmãos. Hoje o Espírito Santo está dizendo a todos nós aqui, ó, Hazak. Se torne firme, se torne forte. Só que a palavra de Deus não para só em Hazak, ele diz Ve'ematse. Ve'ematse significa coragem. Se torne corajoso. E ela agora vem para uma redundância. Seja firme, seja forte. É como se Deus estivesse dizendo: eu preciso que você se fortaleça. Eu preciso que você se torne firme. E não só firme, que você tenha coragem. Bom ânimo significa coragem. Aí a gente lembra de Jesus que falou o quê? No mundo tereis, tem de bom ânimo. Aí a gente troca a palavra bom ânimo por coragem. Tenham coragem, eu venci o mundo. No mundo vocês vão ter aflições. É para a gente ter o quê? Coragem. Irmãos, será que Josué, ele precisava ser forte para brigar com os outros exércitos? Será que é disso que Deus está falando? Será que a força de Josué era para bater nos inimigos? Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte com a vara de Deus na mão. Pronto, agora eu quero que você leia o 13, versículo 13 desse mesmo texto. E assim
Êxodo capítulo 17, os israelitas tinham pouco tempo que tinha atravessado o Mar Vermelho. O exército de Deus, neste momento aqui, não tinha treinamento militar. Moisés disse: Josué, vá lutar que eu vou estar no monte orando por você. Eu vou estar no monte com a mão lá para cima, orando por você. Josué, sem treinamento militar, sabe o que ele fez? Opa, estou descendo e vou pegar os amalequitas e vou dar surra nos amalequitas, porque tem um homem de Deus orando por mim no topo de uma colina. Qual é a revelação, irmão dele? Enquanto tiver um homem de Deus e uma mulher de Deus orando pela tua vida, no topo de um monte, no escuro de um quarto, numa estrada, e disser para você: vá sem medo. Josué diz: eu vou lutar, porque tem alguém orando por mim. Se você sabe que tem alguém orando por você, e essa pessoa disser: vá em nome de Jesus, porque a vitória é sua, e a pessoa disser: vá, porque eu estou orando com você, eu estou com você em oração. Se você crê, não tem amalequita que fique na sua frente. A igreja Senhor Proverá tem dois que ficam orando por nós no topo da colina. E a própria igreja Senhor Proverá também sobe para o topo da colina para orar, não só por nós, mas pelos nossos familiares. Josué creu que a oração que Moisés estava fazendo ia ter efeito. Tem alguém orando por mim, Deus está comigo, já fui. Desceu, e o texto diz o que no versículo 3? Desceu a lenha nos amalequitas. Só que a covardia dele não tinha nada a ver com guerra, com subir montanha, com espionar a terra, não tinha a ver com briga. Para briga, ele era corajoso. Aleluia. Talvez seja a covardia de um de vocês que está me assistindo. Josué, ele tinha uma fraqueza, e mesmo com a fraqueza dele, Deus chamou ele. Você tem uma fraqueza, e mesmo com sua fraqueza, Deus lhe chamou. E se ele chamou, ele garante. Agora, o que é que ele exigiu da fraqueza de Josué? Josué, meu filho, venha fraco, continue fraco, que fraco está lindo. Não, ele olhou e disse: Josué, eu quero que você fortaleça essa área aqui que está fraca. Mas eu lhe quero, não vou deixar você, não vou te abandonar, mas eu quero que você fortaleça. Seja forte e corajoso, Josué. Não que você seja covarde em termos de brigar, não que você seja covarde em termos de avançar, mas você é covarde em obedecer a minha palavra, Josué. Pode ler. A coragem que Deus está pedindo a Josué aqui é a coragem de você ir na contramão do mundo. Está todo mundo desprezando a palavra de Deus, está todo mundo vendendo o Evangelho, mas a gente está aqui, em nome de Jesus, cheio do Espírito Santo, sem negociar a palavra. O que é pecado, o que não é, não é. O que é para crente fazer, faz. O que não é para fazer, não faz. Glorificado seja o nome do Eterno. É essa coragem de obedecer ao mandamento de Deus e de Ele como líder, fazer com que o povo também obedecesse. É essa coragem que Deus está pedindo dele. É essa coragem. Números capítulo 13, versículo 27 ao 33. Eu vou pedir que o Eduardo leia alguns versículos, a gente já vai terminar a mensagem. Olha só. Os espiões chegaram lá, viu a terra que era boa. Só que eles viram lá os descendentes de Anak. Os Anaquins eram gigantes. Os Refaim eram gigantes. Chegou na terra, a terra era boa, mas chegou lá, tinha os gigantes para enfrentar. E agora faz o quê? Moisés, não dá para ir não, agora voltar para o Egito. Quando começa o ministério, e o ministério começa a dar trabalho, começa a exercer o chamado começa a dar trabalho, começa a exercer a missão que Deus te deu,
gigante que tem para derrubar, não vai derrubar. Deus disse que é meu chamado. Deus disse que é o ministério que Ele tem para a minha vida. Mas já que tem gigante, eu vou voltar para trás. Não é assim que acontece com muitos de nós? Com muitas pessoas que começam o ministério, começam a pregar, começam a cantar, começam a ir de vento em popa, daqui a pouco subiu. Mas na cadeia, fulano, Deus confirmou seu chamado? Confirmou. Mas aconteceu o quê? Gigante não soube lidar com calúnia, não soube lidar com má liderança, não soube lidar com irmãos que por inveja acabaram lançando palavras de maldição sobre a vida daquela pessoa, não soube lidar com as críticas. Tudo isso são gigantes, irmão. Mas o que é que acontece? Prossiga a leitura. Olha o que vai acontecer. Sempre no meio dos murmuradores, Deus vai levantar um Caleb. Sempre no meio daqueles que ficam vendo problema nas coisas, Deus vai levantar um homem e uma mulher de fé para estar olhando e dizendo: não, a gente vai sim, vai dar certo sim, já vai andar sobre as águas em nome de Jesus. Olha o que Caleb vai fazer. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Contra o gigante? Caleb falou, né? Prossiga a leitura. Quem era um dos 12 espias? Veja o que Josué vai fazer aí. Quem aqui acha que Josué vai se levantar junto com Caleb e vai dizer: bora descer a lenha em todo mundo aqui e diz amém? Vai ter uma que acha. Prossiga a leitura. Deus chamou Josué de quê? Covarde. Seja forte e corajoso. Então ele não era forte nem corajoso para obedecer o mandamento de Deus. Os espias falaram isso. Josué viu os espias falar, não falou. Qual era o medo de Josué? Enfrentar o povo. Qual era a covardia de Josué? Ele não tinha pulso firme para falar da palavra do Eterno. Ele tinha medo de se colocar diante do público, com medo de ser censurado. Isso travou o ministério dele, travou ele. Ele poderia já começar o ministério dele de vento em popa, mas teve que Deus chegar lá e dizer: olha, eu preciso de um homem corajoso, cheio do Espírito Santo, que não tenha medo de falar que o que é pecado. Eu preciso de um homem, de uma mulher cheia do Espírito Santo, que não tenha medo da opinião dos outros. Eu preciso de um homem, de uma mulher cheia do Espírito Santo, que tenha coragem de colocar a palavra do Eterno acima de qualquer coisa. Eu não posso ter como líder do meu povo alguém que está tentando agradar quem está sentado nas cadeiras. Eu não posso ter como líder do meu povo alguém que, quando for pregar em praça pública, tente afagar o ego de algum para ver se enche a igreja por causa de música, se enche a igreja por causa de seja lá qualquer coisa que não seja a palavra de Deus. Eu não posso ter uma pessoa como pregador da minha palavra que seja covarde, que tenha medo de falar aquilo que eu estou mandando dizer. Então o Espírito que Deus pediu a Josué é a coragem para pregar a palavra, para não negociar a lei. E o que é que a Escritura disse? Deus dizendo para Josué: medita na minha lei de dia e de noite, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Você precisa ser firme. Não pode temer a opinião do público. A única certeza que você, como pregador, pregadora da palavra do Senhor, tem que ter é: eu estou falando a palavra do Eterno ou eu estou falando coisas na minha cabeça? Se você tem certeza que você está replicando a palavra de Deus, aleluia, você não tem que ter medo de nada nem de ninguém. Ah, eu vou pregar numa igreja cheia, aquela igreja que me convidaram para pregar é cheia, lotada. Vá e fale a palavra que Deus coloca na tua boca. Certifique-se de que a palavra que vai sair da tua boca, ó,
eu vou ler Gálatas. Vocês podem me acompanhar, por gentileza. Gálatas capítulo 1, versículo 10 e 12, já encerramos a mensagem. Deus precisa de homens e mulheres corajosos que não tenham medo de pregar a palavra, que não tenha medo de falar o que Deus coloca na tua boca para falar. Eu não disse? Medo de falar em público, medo do que vão pensar de você. Aleluia. Aquele que quiser salvar a sua vida já perdeu. A gente precisa se humilhar na potente mão de Deus, esvaziando-nos de nós mesmos. O que é que vão pensar de mim? Não importa. Importa o que Deus vai pensar de você. Gálatas 1:10 diz assim, na minha Bíblia, ou na Bíblia Viva: vejam que não estou procurando agradar a homens, estou buscando agradar a Deus. Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não poderia ser servo de Cristo. E agora? Deus tem um negócio com você. Isso aqui, irmão, não é um chamado à rebeldia, não. Não é dizendo assim, vamos todos contra o pastor, contra a missionária, vamos todos contra você que está me assistindo, vá contra o seu pastor. Não, não é disso que está falando. Está falando de que entre seu pastor e a palavra, fique com a palavra. Entre o irmão dele e a palavra, fique com a palavra. Nós não devemos falar as coisas para agradar. Nós temos que falar a palavra de Deus. Temos que falar para ele. Mas vão ranger os dentes, vão querer me apedrejar. Se eu abrir a boca para falar o que Deus me mandou dizer, vão me bater. Tenho que falar. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo morreu decapitado. Qual o motivo? Pregou o Evangelho.